Após repercussão sobre possível avanço na negociação com o italiano Radrizzani, o Vasco desmentiu. Eu vou falar o que eu acho dessa situação aí com o Radrizzani, que eu já tinha falado no último vídeo. Também vamos falar sobre a preparação do Vasco para enfrentar a equipe do Cuiabá, a barca que pode sair, e também sobre a maldição da colina. Depois de Soteldo, agora é a hora do Bolace ser rebaixado. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco que está aqui. É um prazer imenso. Já te convido a se inscrever, a dar uma moral, a participar do nosso canal Comenta Léo. Ficarei muito grato em ter você aqui comigo. E olha, antes de trazer as informações sobre SAF, sobre planejamento 2025, é o seguinte: pelo segundo ano consecutivo, um jogador que zomba o Vasco acaba caindo. Você lembra desse lance aí? O Bolacir ficou fazendo voltas ali dentro de São Januário, tirou uma onda do Vasco, fez 4-0 contra o Criciúma. Depois ele faz um gol contra o Vasco lá no próprio Heriberto Rios, tira uma onda com o torcedor do Vasco, diz que ganhou 2 craques do jogo contra o Vasco. Pois bem, tal qual o Soteldo, ano passado que pisou na bola contra o Vasco, esse ano o Bolassi foi rebaixado. É a maldição da colina. Para os jogadores, deixa um recado: não tire onda com o Vasco. Não faça isso. Porque sempre quem vai se dar mal é você. E a maldição da colina aí pegou agora o Bolassi, que assim como o Soteldo deve continuar na Série A, mas o seu time acabou sendo rebaixado. Até o Bolassi disse que gosta do Vasco e tudo mais, falou do Edmundo e tudo mais, mas é isso aí, Bolassi. Tirou onda com o Vasco, ganhou o troféu, mas foi rebaixado com o Criciúma. E falando agora sobre o futuro do Vasco, hoje teve um zum, 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 inclusive eu participei desse zum, zum, zum porque eu não gostei de ouvir o que eu estava ouvindo ali pela galera do GE. E a galera do GE dava a informação e o processo, né, de SAF do Vasco tinha aí alguém à frente, que esse alguém era o Radrizzani, e aí falava que o Vasco não tinha gostado da entrevista do Marinax ao Sky Sports, e que após isso o Radrizzani ainda estava à frente e tudo mais. Foi toda essa palavra, toda essa situação aí que a galera trouxe. E aí, até eu não concordei. Por que eu não concordei? Porque eu acho que o Radrizzani, pelo trabalho que ele fez, não só no futebol do Leeds, como também agora no futebol do Sampdoria, é um trabalho ruim. Um trabalho muito ruim. O Leeds não ganhou nada, só um troféu aí de fair play. E o Sampdoria, ano passado foi sétimo na segunda divisão, esse ano está em 13º, não conseguiu nem subir. É um cara que basicamente compra clubes mais baratos, assim como a 77 fazia, compra coisas mais baratas para ganhar dinheiro. Eu não contrataria, eu não deixaria a SAF do Vasco na mão dele. Mas aí o Vasco, depois de todo esse alvoroço, mandou uma nota, é o seguinte, que eu vou ler a nota aqui para vocês. O Vasco da Gama vem a público esclarecer que o processo de busca por investidores para Vasco SAF segue em adiamento com todas as tratativas. O Vasco deixou claro que ainda está em estágio inicial de diligências. Inclusive, uma das diligências que está acontecendo é o do Marinax, com a participação do Bertolucci. E disse que até o momento nenhum dos interessados apresentou proposta formal para a aquisição da SAF. Como eu já tinha dito semana passada aqui para vocês, a informação que eu tinha é que nenhuma proposta oficial ainda tinha sido feita ao Vasco. Eles reiteraram, né, que toda e qualquer negociação será conduzida com seriedade e responsabilidade, com avaliações criteriosas por parte da diretoria, envolvendo todos os conselhos. Lembrando que o Conselho Deliberativo tem que aprovar a venda, né? Visando garantir os interesses do Vasco sejam sempre priorizados e que erros cometidos no passado não se repitam. Pelo menos se não aconteça isso, o Radrizzani para mim é um erro. O Vasco reafirma o seu compromisso com a transparência e manterá toda a sua torcida informada assim que houver avanços concretos e relevantes no processo. Ressaltamos, por fim, que não procede quaisquer informações
sobre eventuais preferências, até porque o GE trouxe que o Radrizzani era uma das preferências do Vasco, da diretoria em relação aos possíveis investidores, e que toda especulação sobre defeitos das negociações neste momento é prematura e não reflete a atual realidade do processo de diretoria administrativa do Vasco. É o que eu já tinha dito aqui para vocês. O Vasco ainda não tem uma proposta oficial porque há diligência. Depois da diligência tem todo aquele processo jurídico envolvendo ECAP e Vasco. Tudo isso tem que ser resolvido, gente, para depois uma possível venda. Mas eu volto a dizer que o Radrizzani não seria o melhor para o Vasco. Tem também um grupo árabe, segundo informações, esse grupo não foi revelado quem é, e tem um grupo que é americano, mas que tem um clube na Europa. A gente não sabe quem é esse clube, quem é esse grupo. Então, são 4 interessados, mas nesse momento, na situação de diligências ainda, a due diligence, que a própria 77 fez, né, foram 3 meses aí, vamos dizer, para depois a proposta formal chegar ao Vasco da Gama. E aí, antes de prosseguir aqui falando sobre o futuro do Vasco, né, sobre os jogadores que podem deixar o Vasco, que têm condições de deixar o Vasco, eu gostaria de falar aqui, porque o empresário do Isidro Pita, o Gaboto, eu sempre esqueço o nome do cara, né, mas eu vou falar o nome dele certo. Juan Alberto Dragotto informou a Cardinal, lá do Paraguai, a informação que ele deu, né? A Cardinal Deportivo, o Angel Elian trouxe essa informação também, que é quase impossível que o Pita vá para o Olímpia, porque eles estavam discutindo isso lá no programa. E falou que há 6 equipes do Brasil interessadas. E entre elas são Fluminense, Vasco e Bahia, mas que os valores que o Cuiabá pede são valores considerados altos. Então ele confirma que o Vasco tem um interesse no Pita. Agora, se vai rolar negócio ou se não vai rolar negócio, aí já são mais 500. Mas enfim, é uma boa opção para o Vasco. Tem também o Eduardo Sacha, que fez gols agora, né, que já foi oferecido ao Vasco. Fez 2 gols agora há pouco, que derrubou de vez o Criciúma também. É também uma opção que eu ficaria de olho. Mas enfim, vamos ver quem é que o Vasco vai trazer aí na próxima temporada. Tem que trazer um cara para ficar ali na sombra do Verrete, ou até para jogar junto, ou até para jogar no lugar do Verrete mesmo. Enfim, vamos ver como é que o Vasco vai se comportar. Sobre os jogadores que estão aqui, 3 já foram liberados, como a gente já falou, o próprio Felipe confirmou. O Galdames, o Rossi e também o Rojas. E 2 jogadores vão ser observados, mas tem muita chance desses jogadores até nem permanecer no Vasco, serem emprestados ou devolvidos. Emerson Rodrigues, que não vem sendo utilizado pelo técnico Felipe, e Jean David, são um deles que podem ser devolvidos ou negociados. Na verdade, o Jean David, aí o Vasco teria que negociar. O Emerson Rodrigues, aí o Vasco pode devolver, que o jogador está emprestado pelo Inter Miami ao Vasco da Gama. Sobre Vitor Luiz, é mais um que vai decidir a sua vida. Anteriormente, havia um interesse nele continuar, mas parece que as coisas desandaram ali. Pode ser que o Vitor Luiz também deixe o Vasco. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas e valeu. Se inscreve aqui, hein? Dá uma moral pra gente no Comenta Léo.